Leila Barros, Erika Cocai e Paula Belmonte, uma centro-esquerda que pode disputar majoritário governo do Distrito Federal. O destaque da senadora Leila no parlamento é notório. Ela é procuradora da mulher, relatora da Lei Geral do Esporte, autora da Lei do Stalking e presidente da Comissão do Meio Ambiente. Foi eleita em 2018 com quase 500 mil votos no DF, podendo disputar uma reeleição em 2026, já que são 2 vagas para o Senado Federal. Caso haja um crescimento da centro-esquerda, poderá disputar o GDF pelo PDT. A deputada federal Erika Cocai é um ícone do PT, está em seu 5º mandato consecutivo na Câmara Federal, já foi distrital. Ela tem se destacado na luta pelas empresas públicas e defende a Caixa com unhas e dentes. Também luta pelos direitos dos empregados das empresas públicas, dos brasileiros de serem amparados por programas sociais, pelos direitos dos indígenas e povos tradicionais e das bandeiras das minorias. Foi reeleita na 3ª vaga e será uma forte candidata à majoritária, seja Senado ou GDF pelo PT. A deputada distrital Paula Belmonte teve uma excelente atuação na Câmara Federal, seria reeleita, mas foi prejudicada pelo imbróglio que se envolveu com o presidente da Federação PSDB Cidadania, o senador Isalci, que criou barreiras, obrigando-a a disputar a Câmara Legislativa, onde foi eleita e se posiciona muito bem nas principais bandeiras da defesa da infância, da educação e do incentivo ao empreendedorismo. Se continuar se destacando na casa, poderá ser um forte nome para o Senado ou a governadora do Distrito Federal, pois deve aproveitar a janela partidária para engajar em outra legenda que lhe dê segurança partidária e jurídica. Para 2026 ainda é muito cedo, mas para costurar a base, está na hora. Ibanez assina decreto que cria o setor comercial Jardim Botânico, no Distrito Federal. Governo planeja 148 apartamentos, área de comércio e equipamentos públicos na região administrativa. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, MDB, assinou o decreto que aprova o projeto urbanístico do setor comercial Jardim Botânico, na região administrativa de mesmo nome. Além de estabelecimentos comerciais, o governo espera criar moradias para quase 490 pessoas. Serão 148 apartamentos em 5 prédios. A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terracap, vai dividir a área, equivalente a 11 campos de futebol, em 8 lotes. O novo setor comercial será construído no Jardim Botânico, que fica entre o Lago Sul e São Sebastião. O Decreto Distrital 44.399/2023 foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do DF da última segunda-feira, 3. Além de comércio e residências, a área terá espaço reservado para equipamentos públicos, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. SEDU. O parcelamento de solo da região já estava previsto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 2009. De acordo com o secretário da pasta, Marcelo Vaz, a aprovação do projeto pelo governador vai garantir a ocupação regular e planejada do solo. O governo ainda será responsável por acompanhar a implantação da infraestrutura local, como rede elétrica e saneamento. A viagem de Lula à China e o perigo de um conflito de interesses com os Estados Unidos da América. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva termina sua visita oficial à China, com o objetivo de fortalecer as relações comerciais entre os dois países. Essa aproximação pode gerar conflitos de interesses com os Estados Unidos, principal parceiro estratégico do Brasil. Uma das principais preocupações é o endividamento do Brasil com a China. Caso o país se torne muito dependente do gigante asiático, poderá enfrentar problemas futuros. Além disso, a China tem interesse em adquirir empresas brasileiras, o que pode gerar conflitos de interesse com os Estados Unidos. O discurso de Lula clamando pelo fim do padrão dólar nas transações comerciais internacionais certamente acenderá uma luz vermelha em Washington. As palavras são um sinal direto aos americanos das intenções de Lula. A parceria estratégica com os americanos remota a longa data, e em um cenário geopolítico que aponta para um futuro belicoso entre os dois gigantes, o Brasil deve pesar muito bem as possibilidades. Um ganho econômico inicial, a depender do encaminhamento da estrutura das relações internacionais, pode rapidamente se transformar em um débito político complicado de se pagar. Todavia,
A visita de Lula também resultou em acordos positivos para o Brasil. Foram assinados contratos que totalizam cerca de 4 bilhões de dólares em investimentos. Dentre os acordos celebrados, destacam-se a cooperação em infraestrutura e transporte, além do fortalecimento da parceria entre as empresas chinesas e brasileiras. Porém, ademais as vantagens econômicas iniciais, como já dito, um cenário geopolítico complexo se desvela à frente, e o Brasil deve estar atento para não acabar ficando em um ponto complicado no futuro. Bancada ruralista pede investigação e prisão preventiva contra a líder do MST. A cúpula da Frente Parlamentar Agropecuária, FPA, solicitou a autoridades federais e do Estado de São Paulo, na última quarta-feira, que abram investigações criminais e ações administrativas contra João Pedro Stedley, líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, por supostamente anunciar a iminência de uma onda de crimes no país. Stedley teria feito tal declaração em um vídeo em que anuncia mobilizações em todos os estados, o que a bancada ruralista afirma exigir a avaliação de prisão preventiva, utilização de monitoramento por tornozeleira eletrônica, busca e apreensão na sede do MST e quebras de sigilo, formulam após acusações de Bernie Ecclestone. Felipe Massa pode pedir na justiça o título de 2008. Massa se diz motivado para questionar título de 2008 da F1 após declaração de Ecclestone, entende o caso. O título mundial de Lewis Hamilton na Fórmula 1 de 2008 pode ser contestado em breve por Felipe Massa. O piloto brasileiro, que foi vice-campeão daquele ano, admitiu estudar medidas legais para pedir judicialmente a revisão do campeonato. Em entrevista, Massa disse que pode ir atrás de justiça depois do que afirmou recentemente Bernie Ecclestone, chefão da F1 à época, a respeito do GP de Singapura daquele ano. Em 2008, Felipe Massa perdeu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 com a diferença de 1 ponto para Lewis Hamilton. À época, o brasileiro estava na Ferrari e o britânico na McLaren Mercedes. A polêmica em que Massa vê injustiça aconteceu no GP de Singapura, a 15ª corrida da temporada. Nelson Piquet Jr., filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, pilotava pela Renault ao lado de Fernando Alonso. A pedido do chefe Flávio Briatore e do engenheiro Patti Simondes, ele colidiu intencionalmente na curva 14 do circuito, quando Felipe Massa liderava a prova. A batida forçou o safety car, que indiretamente acabou ajudando o espanhol da Renault a vencer a corrida. Com bandeira amarela, Massa entrou nos boxes. Acontece que a Ferrari liberou o piloto com a mangueira de reabastecimento ainda presa ao carro. Com o erro da equipe italiana, Massa despencou na classificação e não pontuou na corrida. De quebra, ele ainda foi punido por quase tocar em Adrian Sutil, da Force India Ferrari, ao ser liberado de forma insegura na parada. Nos últimos dias, Bernie Ecclestone, ex-chefão da F1 naquela época, reviveu a polêmica. O executivo disse que Lewis Hamilton não deveria ter sido campeão em 2008 justamente por causa da batida proposital de Nelson Piquet Jr. em Singapura. Decidimos não fazer nada, queríamos proteger a F1 e salvá-la de um escândalo. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Assim, Hamilton a recebeu a taça e tudo ficou bem. Mas tínhamos informações suficientes naquele momento para investigar o assunto. Segundo o regulamento, devíamos ter anulado a corrida em Singapura por essas condições. Caso a prova fosse de fato anulada, Felipe Massa terminaria o Campeonato Mundial de F1 de 2008 na liderança.